Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. A temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, 23 graus cravados. Vai cair um pouquinho mais durante a madrugada, mas a previsão também para amanhã, quinta-feira, dia bom com sol, temperatura um pouco mais elevada. No começo da manhã começa menos, mas depois chega a 32 graus à tarde desta quinta-feira. Acompanhe o Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV, e também participe das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E, claro, a Galeazzi Sul, 40 anos desta empresa que significa a evolução dos metais. Galeazzi Sul, uma empresa que está há muito tempo aqui, já consolidando seu nome no Rio Grande do Sul e na região sul do Brasil. Bom, o tema de hoje do Cruzando as Conversas sempre é um tema bastante importante, né, atual, e que mexe muito com a sociedade gaúcha. E nosso tema hoje, a reforma administrativa do governo na Assembleia. Está sendo votada, foi votada uma parte hoje e amanhã prossegue também. E para debater esse tema importante, esse tema fundamental para as finanças públicas e para a sobrevivência do nosso Estado, temos aqui uma dupla importante, dois Fernandos, uma Fernanda e o Fernando. Fernanda Bart, prazer em tê-la aqui, é jornalista, cientista política, é muita honra tê-la aqui compartilhando, né, a bancada do Cruzando as Conversas contigo. Muito obrigada pelo convite, realmente muito bom estar aqui, ainda mais falando sobre um tema desses, né, que está no meio, né, da votação, né, segundo dia de debate do projeto. E eu acho que a gente, contando com a participação dos ouvintes, a gente pode fazer um belo programa. E o Fernando Bertol. Fernando, prazer em tê-lo. Fazia tempo que a gente não se fechava num programa de TV, né? Fazia. Uma satisfação estar aqui, Silvio. Um prazer enorme com a presença da Fernanda, que só melhora o programa, né? Com certeza. Com certeza. E os ouvintes que nos ajudem a fazer esse programa hoje à noite. Com certeza. Isso é fundamental, essa integração, né? Essa interatividade com nossos ouvintes. E não só aqui de Porto Alegre. Quero cumprimentar os nossos telespectadores do interior do Rio Grande do Sul, Fernanda. Muitas manifestações. Eu fiz o programa segunda e ontem. É impressionante. Tenho amigos, graças a Deus, por todo o Rio Grande do Sul. Livramento, Uruguaiana, Bagé, Passo Fundo, Santa Maria. Pessoal, cumprimentando pelo programa aqui da RDC TV, nosso Cruzando as Conversas. Muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui na RDC TV. Bom, eu quero começar contigo, Fernando, porque o Fernando é o presidente da Aclame. E a Aclame é a Associação da Classe Média, né? Porque tem tudo a ver com o que nós vamos debater aqui também. Quer dizer, a classe média é o sustentáculo do sistema capitalista. O que é a Aclame e como é que tu define hoje o que seja a classe média, se é que nós a temos ainda aqui no Brasil? Realmente, a Aclame nasceu, já estava comentando com vocês antes, a Aclame já fez 20 anos. Esse ano de 2020 fará 21 Duas anos, décadas. né? Já seria maior de idade, né? A Aclame nasceu de um grupo de jovens, na época, né, há 20 anos atrás, éramos jovens. Hoje não seríamos mais tão jovens, né? Nasceu de um grupo de jovens que se reunia há 20 anos, invariavelmente um dia do mês. E para conversar sobre assuntos do dia a dia, enfim, política, futebol, qualquer assunto, né? Até que em 1998 o grupo resolveu que deveria tomar um outro rumo, né? E não só comer pizza e tomar cerveja, né? E conversar fiado e depois ia para casa e era aquilo mesmo. Coincidentemente, 1998 foi o ano da eleição do Olívio Dutra governador. Exato. Talvez tenha sido um dos motivos. Eu acho que tenha sido esse um dos motivos. Uma motivação, né? Uhum. A gente viu o Estado tomar um rumo que acho que ninguém imaginava, né? O rumo que fosse tomar e aí nós resolvemos, então, criar. Para ver como é a sociedade, a gente era em 12, né, amigos,
E só 4 criaram a Aclame. Os outros 8 continuamos amigos, depois continuamos jantando juntos. Eram 12 apóstolos aclamistas. 12 apóstolos também. E ficaram só 4. Esses 4 começaram, então, a se reunir, a pensar o que fazer, né? A gente nunca tinha ido para a rua nem nada. E aí surgiu o Aclame. Começamos a juntar mais gente e tal. Reuniões, até que um amigo nosso, o Evandro Santos, um advogado, que estava fazendo o estatuto, numa dessas reuniões, chegou lá e disse, achei o nome. E Aclame, Associação da Classe Média. E realmente é um nome... Velha e surrada classe média que carrega o mundo nas costas. Isso. E a gente então começou. A nossa história é bonita, de lá para cá a gente fez movimentos muito legais. Começou mais como um movimento mais político, né, propriamente. Depois a gente passou a se dedicar à carga tributária, a trabalhar com essa questão da carga tributária. Mas foi um movimento que sempre tentou não se dirigir somente a uma classe média, né, mas a todo brasileiro, ou seja, ele de que... Quando eu comecei meu curso de economia, se definia lá a classe média pela renda apenas. Isso. Né? Depois veio outros estudos aí de economistas famosos e tal, e passou a incluir mais itens para definir o que é classe média. Do ponto de vista de vocês, o que é a classe média do Brasil? A classe média no Brasil, eu acho que ela é formada por pessoas... eu acho que muito do funcionalismo público, que é um funcionário que ainda tem um salário, também, tem mais renda, né? É formada por esse pessoal. No governo do Lula, eles fizeram uma modificação e passaram a considerar a classe média todos aqueles que ganhavam acima de R$ 1.500. Eles mexeram na codificação do IBGE de renda para poder dizer que tinham tirado mais gente da pobreza. Da pobreza. Eu sempre disse isso, não vejo problema nenhum, a pessoa pode incluir a classe média pode ser todo o país, não há nenhuma para nós, nenhuma diferença, né? Mas na verdade, essa medida aí foi exatamente porque o espelho deles é o empobrecimento e não o enriquecimento. E não o enriquecimento. Então ele queria baixar o nível da... Na verdade, é todo mundo que ganha acima de R$850 na época, que foi uma piada. Uma piada. Continua sendo esse o patamar. É o principal, né? Então essa classe média é uma classe média que... o Daniel sempre dizia que é a classe média que está nos colégios, está nas universidades, está, enfim, um trabalho em todas as áreas, né? Médico, advogado, e gente de pedreiro, servente, quem quisesse. Nós não temos nenhuma restrição a qualquer pessoa, né? Nós queremos trabalhar em prol da comunidade. Viva, então, estamos com a classe média. Eu acho que agora nós temos um outro foco do governo, digamos assim, uma outra inferência do ponto de vista político e econômico que vai esclarecer muito bem isso, vai consolidar, de repente, se nós permanecermos nisso, uma classe média mais consolidada e mais sólida do ponto de vista de recurso econômico, de renda, da expropriação da renda nacional. Fernanda Bart, jornalista, cientista política. Fernanda, eu sei que tu está acompanhando aí com olhos de lince, como se diz, né? Esta reforma administrativa que está acontecendo aqui, que é um espelho do que aconteceu nacionalmente. Como é que tu está vendo, assim, en passant, agora, antes de nós entrarmos profundamente no tema, como é o Eduardo Leite está conseguindo aquilo que ele quer do ponto de vista das reformas? Antes, deixa eu só fazer um adendo. A Aclame foi a primeira associação ativista de verdade que eu me lembro que marcou um slogan... Chega de tanto imposto, que era aquele desenho da bandeira com a mordida do lado. Todo mundo tinha esse adesivo no carro. Né? E eu fico muito feliz que vocês tenham voltado e torço que a Aclame aumente o seu potencial de trabalho no Estado e no Brasil inteiro. Não era a mordida da maçã da Apple, mas era... Exatamente. Mas respondendo a tua pergunta, a única parte da reforma do Eduardo Leite que já foi feita no resto do Brasil, nacionalmente, é a questão da reforma no que tange a Previdência, sendo que a Previdência estadual demorou e ainda tem coisas a serem acertadas. O que ele está fazendo agora, nacionalmente, não foi feito ainda, mas o Paulo Guedes prometeu para esse ano, que é a reforma administrativa. Inclusive, o governo federal já colocou em números isso, e eu falei com algumas pessoas hoje de tarde a respeito disso, que se pretende, com a reforma administrativa, ter uma economia
igual a que ficou na reforma previdenciária, que foi a reforminha, né? Que não era a do Guedes, mas foi a possível, de 900 bilhões de reais. Então, eles esperam fazer uma economia de 900 bilhões de reais com a reforma administrativa. Essa reforma do Eduardo Leite não vai chegar nem perto disso. Mas é uma reforma que ela é absolutamente necessária, primeiro porque a gente precisa aderir ao regime de recuperação fiscal, e no regime de recuperação fiscal consta todas essas medidas que foram aprovadas e que hoje, por exemplo, em relação à carreira do magistério, e que foram colocadas no papel para serem votadas até sexta-feira. Ou seja, é indispensável que isso passe para que o Estado faça a adesão ao regime de recuperação fiscal. Mas aqui eu quero deixar um recado muito claro para aqueles funcionários públicos que a gente sabe que são os pior remunerados do Estado, que geralmente são as carreiras de magistério e da segurança pública. Né? Exatamente. Segurança pública 80 mil professores. A gente sabe que juntos eles somam mais de 100 mil pessoas no Estado do Rio Grande do Sul. Mas são os salários mais achatados. Né? Eles estão pagando o preço de anos, vamos dizer assim, décadas de governos incompetentes em gestão e irresponsáveis que deviam ter feito essas reformas há 30 anos atrás e não fizeram e foram empurrando com a barriga até que chegou no momento em que, obviamente, alguém vai pagar o pato e geralmente é quem tem menos poder de barganha. Eu digo isso porque eu me envergonho do governo Eduardo Leite no momento em que ele não faz aquilo que o Sartori tentou fazer 2 vezes e foi derrotado na Assembleia, mas que hoje o Eduardo Leite tem maioria de votos para fazer aprovar, que é o duodécimo. O duodécimo impediria que os salários de quem ganha menos viessem atrasados, no seguinte sentido: o caixa do Estado é único. Então é injustificável que quem ganha acima do teto, quem ganha salários exorbitantes, muitas vezes acima de 30 mil reais, que ainda não é acima do teto, mas já é demais para uma carreira de Estado, né? Quem quer ganhar isso vai pela iniciativa privada. Né? Esses salários não têm atraso, porque esses salários, a maioria deles estão no judiciário e no legislativo. Essas pessoas ganham no primeiro dia útil do mês ou no primeiro dia de pagamento da folha, integralmente. E o salário de quem ganha menos vem parcelado, porque estão no executivo e o executivo é os piores salários do governo. Então, assim, tinha que ter coragem. Tem coragem para fazer aprovar essa reforma? Tem que ter coragem para colocar o duodécimo em votação de novo, porque se é para fazer justiça nesse Estado em questão tributária, previdenciária, passa a régua, faz para todo mundo a reforma, porque essa reforma é que sempre em cima dos mesmos. Eu sei que tem que acontecer a reforma, mas isso de ser sempre em cima dos mesmos e a ala, a nova nobreza do funcionalismo, que é o judiciário e o legislativo, ficam sempre fora das reformas, isso é uma coisa que tem causado revolta e eu me solidarizo com essa revolta, né? Porque é necessária a reforma, mas ela tem que ser feita em todos os poderes. Isso de o meu orçamento é meu, não mexe no meu queijo, que todo mundo vai ter, né, Silvio? Sempre a justificativa. Por que a sua carreira merece ser melhor remunerada que a dos outros? Por que o meu não pode ser mexido? Todo mundo tem isso. Né? É da natureza humana querer defender o seu. Mas o Rio Grande do Sul é tomado pela necessidade das corporações de mandarem na política, de mandarem no nosso orçamento. Isso precisa acabar. Os nossos deputados, os nossos governos têm que ter coragem de enfrentar. Hoje eles não têm. Hoje, infelizmente, eles não têm. Tu tens um grande problema, né, Fernanda e Fernando, que é não só a questão, assim, do ponto de vista que é uma injustiça fiscal, é uma injustiça administrativa, essa questão que tu colocaste, mas, sobretudo, o seguinte: ao longo desses anos, eu fui funcionário público também, sempre em cargo de comissão, tá? Sempre trabalhei na iniciativa privada. Mas o que acontece? Tu falaste muito bem essa questão. Essa injustiça foi consolidada do ponto de vista jurídica por leis aprovadas, leis que são ilegítimas, porque elas são injustas. Né? E esse problema, eu imagino que o Eduardo Leite, de repente, tenha até essa intenção, como teve o Sartori de fazer, mas aí tá, tu passa na Assembleia, os caras vão lá e entram com recurso porque é um direito adquirido. E aí, eu imagino assim, quero colocar para vocês essa questão, eu não imagino que nós vá resolver o problema fiscal do Estado, do ponto de vista de equilíbrio fiscal do Estado, pagar bem os seus funcionários e acabar com essas injustiças, se não houver uma ruptura institucional. Mas eles já consideram que seria uma ruptura institucional, mexer no orçamento do legislativo e principalmente do judiciário. E eu falo isso com uma certa revolta, inclusive, que eu sei que muitos de vocês
estão junto comigo nesse sentimento, que é, por exemplo, ontem foi aquela barbaridade dos pagamentos de férias atrasados para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. 700 mil reais. Teve gente que ganhou 700 mil, teve gente que ganhou 400 mil reais de uma vez só. Quer dizer, o Estado está falido, mas para uma parcela do Estado sempre uma tem. mega sena. Sempre tem. Tem gente que não ganha isso a vida inteira. Aliás, a maioria não ganha isso numa vida inteira de trabalho. O pior de tudo, Fernando, é que os caras vêm ainda justificar isso, né? E justificam. Esse é o problema. É legal, mas é imoral. Se é legal, a lei está errada. Totalmente imoral. Isso que eu digo assim, enquanto tu não romper isso aí institucionalmente, tu não vai resolver o problema. Mas tem que ter, o governador Eduardo Leite, se o senhor fizer essa ruptura, o senhor vai ter apoio popular. Com certeza. As pessoas vão ficar do seu lado. Tenha coragem de fazer isso, porque isso é uma medida necessária, moralizante. O Estado precisa disso. Senão não adianta ficar tirando sempre dos mesmos e não mexer onde a guaiaca está cheia, não mexer onde realmente faz a diferença no Estado, que é o orçamento separado do Legislativo e do Judiciário. Isso tem que ser mexido, senão a gente vai estar secando o gelo. Com certeza. Aliás, já estamos secando o gelo há muitos anos, né, Fernando? Mas essa mudança passa pela Assembleia, né, Fernando? Com então, certeza. Assim, se os deputados não colaborarem ou não quiserem fazer essa mudança... Ele tem a maioria. Eu sei. Eu quero dizer que ele tem a maioria, mas está aí o MDB, né? Tirando o máximo possível do projeto do governador. Que foi sempre o papel do PMDB, né? Sempre foi. Sempre teve esse papel assim. Ainda mais que perdeu o governo, né? A gente sabe que tem umas outras questões, a gente está chegando perto das eleições municipais, e isso pesa nessa hora. É um jogo. Né? Agora, quem viu o Diário Oficial dessa semana viu. O governador Eduardo Leite fez várias nomeações novas de CCs para os partidos que estão votando com ele. Ele tem a maioria, a gente já tinha visto várias nomeações na época que foi aprovado o ano passado, a primeira parte da reforma. A gente viu mais nomeações que aconteceram na época da questão das privatizações que foram aprovadas. Então, assim, a velha forma de fazer política está bem presente nesse governo, mas infelizmente é assim que os nossos deputados ainda atuam. Isso é responsabilidade de quem colocou eles lá através do voto. A gente não pode ignorar isso. E a nível nacional é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Enquanto eles não estiverem no poder, né? Já que o Eduardo Leite fez essas nomeações, então que ele aproveite que hoje ele tem a maioria e aprove tudo aquilo que é complicado e que é difícil. Aliás, ele faria isso e ficaria na história do Rio Grande do Sul, o cara que deu aquela inflexão necessária. Porque o Rio Grande do Sul já foi muito mais melhor. Hoje nós estamos perdendo para estados muito menores e sem potencial que nós temos, por causa dessas questões do setor público. Esse é o grande problema. Um setor público que não tem condições de investir em coisa nenhuma, né? A folha do Estado, 82% é só pagamento de funcionários. Exato. Então, não sobra nada para nada, né? Eu ando pelo interior do Estado, a Fernanda anda também, né? Nossas estradas estão se desmanchando, né? Então, é uma coisa maluca e se vê que o Estado não tem a mínima condição de dar uma assistência. Aliás, o que a Fernanda colocou aqui em relação ao governador Eduardo Leite é porque nós estamos no Brasil num momento interessante, quer dizer, pela primeira vez eu vejo assim que nós estamos experimentando alguma coisa do ponto de vista de uma economia mais liberal, menos Estado e mais iniciativa privada. Eu lembro, eu estava conversando sobre isso, na década de 60, em 1969, o Peter Drucker lançou um livro chamado A Era da Descontinuidade. Nesse livro, ele criou praticamente um processo todo de privatização, que começou na Inglaterra, com a Margaret Thatcher, depois se estendeu para os Estados Unidos, e imagine, chegou na França também, no começo da década de 70, a França socialista, que acabou privatizando a Renault. Era tão socialista que ninguém imaginou, foi emblemática a privatização da Renault na França, porque os franceses viram que naquele momento eles não podiam continuar um processo desigual em relação à Inglaterra, que já era um país mais desenvolvido, e os Estados Unidos. Então, eles se aliaram a isso. E isso está acontecendo no Brasil também. Essa questão, quando a gente fala, Fernanda, e os funcionários públicos, desculpa me estender um pouquinho, muitos ficam bravos com a gente, porque nós não estamos sendo contra o funcionário público. Nós somos a favor de um Estado que seja mais eficiente, inclusive, para pagar melhor o funcionário público. Exatamente. Perfeito. Hoje em dia isso é impossível, nós sabemos. Não tem como. Né? E se essas reformas não forem feitas agora, que há essa conjuntura nacional, elas não vão mais ser feitas. E o Rio Grande do Sul já perdeu parte do bonde da história. Eu passei uma parte das minhas férias agora em Santa Catarina, é visível.
Silvio, é visível, Fernando, é visível. É visível, as menores cidades estão melhores. Aliás, a gente só vê algo parecido na Serra Gaúcha. É visível e vergonhoso para nós. A gente atravessa. Eu atravessei a fronteira com meu marido, a gente abasteceu o carro ali em altura de Araranguá, R$4,06 o litro. Tá? 80 centavos. Tu atravessa, já é aquele baque, né? Aí depois, é mais barato, tem um monte de negócios sendo feitos, tu vê construções novas em tudo que é lugar, as estradas estão maravilhosas. Cidades limpas. Aí tu fica olhando qual é a principal diferença hoje entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a carga tributária, são os impostos. E eles tiveram a sorte de ter governos sucessivos que tiveram essa mentalidade de entender que cobrando menos das pessoas sobra mais dinheiro para investir em novos empregos, em geração de renda. E não houve lá governo do PT que incharam o funcionarismo público, como aconteceu aqui. Essa foi a grande vantagem de Santa Catarina. Nós tivemos 2 governos aqui. Né? O Paraná e Santa Catarina tiveram essa infelicidade de ter 2 governos do PT. Eu só quero trazer aqui para os nossos telespectadores, que é uma lista, tá bem pequenininha a letra, parece letra de Bíblia de bolso, né? Mas isso aqui são todos os itens que o governo Eduardo Leite conseguiu fazer o aumento da base de cálculo do lucro presumido, tá? Para ter um aumento substancial de arrecadação de ICMS, sem precisar passar pela votação na Assembleia Legislativa. 360 itens. Vai desde sachê de molho shoyu até gesso acartonado. Passa por tudo que vocês possam imaginar. Esses produtos, porque não existe de não repassar o custo, porque senão as empresas quebram, esses produtos todos vão ficar mais caros para o consumidor gaúcho. E o que vai acontecer? Quem precisa consumir isso aqui vai comprar em outro estado ou vai levar sua empresa ali adiante, em Santa Catarina. As pessoas não se dão conta, quem trabalha na Secretaria da Fazenda não se dá conta de que não adianta tu vir com uma solução mágica para botar mais dinheiro no caixa e mandar embora o resto das empresas que ainda existem no Rio Grande do Sul. Isso é um grande problema, senhor. É um problema de atração de investimentos. Né? Hoje ainda, talvez eu estou atrasado na notícia, mas a empresa que o ano passado foi a maior empresa do Rio Grande do Sul já não está mais aqui, né? Já passou a administração para São Paulo. Qual delas? A Iara. A Iara, é isso aí mesmo. Já foi também para São Paulo, então o Rio Grande do Sul isso. Parece que alguém vai ter que ficar para pagar a luz. Tu te lembra, Fernando, na época, não era da época da Fernanda, que é mais novinha, bem novinha, em relação ao nosso tempo, lembra do processo de desgauchização? Que está hoje acontecendo de novo. O que era a desgauchização na década de 70? A saída da empresa aqui porque os outros estados ofereciam maior atrativo, incentivo fiscal, financeiro, enfim, administrativo que nós. E nós até agora mantemos essa postura de ser o estado mais elitizado, o maior nível de vida e tal, mas vivemos uma porcaria, desculpa dizer, uma porcaria de estado. Mas a gente nem precisa dar incentivo, é só cobrar o mesmo imposto que Santa Catarina. Baixa a carga, nivela. O governo ia passar o quê? Os meses de dificuldade sem conseguir pagar o salário? Ele já faz isso. Já está acontecendo. Já acontece isso. A gasolina de Santa Catarina, porque ela tem 18% de ICMS, aqui é 30%, né? Então, a diferença dos 80 centavos está ali, A gente garfa o consumidor em tudo, de forma mais voraz. Fernanda, na prática, o que aconteceu hoje na Assembleia? Tu tens esse... Passou em segundo turno todas as reformas na carreira do magistério. Né? Tinha sido aprovado em primeiro turno na primeira votação e hoje votaram de novo e foi aprovado em segundo turno. A questão da Previdência. A questão da reforma da carreira do magistério. Tá? Eu até anotei aqui algumas coisas específicas que foram aprovadas hoje. Tudo que tinha relação com os avanços, com a questão aquela de que tu ganha a bolsa para tirar as férias se tu nunca ficou doente antes. Agora me fugiu o nome. Assiduidade, é isso? Não? Não é isso. Não. Já te digo qual é. Mas tudo que tinha a ver com as carreiras do magistério passou hoje. Inclusive o CEPERS estava indignado que houve uma negociação, que isso ainda está para ser esclarecido amanhã. Parece que houve uma negociação entre parte da presidência do CEPERS e o governo do Estado. Sim. Ligada a alguns partidos que votaram depois e viraram a casaca na hora, traindo os professores no que tinha sido combinado. Né? Mas, no que diz respeito à reforma, tudo que tinha a ver com a carreira do magistério foi aprovado. E agora faltam 7 projetos que têm que ser votados até sexta-feira
numa sessão extraordinária que tem que durar no máximo 4 horas. Ou seja, tem muita coisa para votar em pouco tempo. E todo mundo quer falar, né, Fernando? Sim. Todo mundo, e nem só quer falar, eles querem atrapalhar, né? Muito. Não, eles querem falar para atrapalhar. Querem falar para atrapalhar. Na verdade, porque não vai mudar nada, né? A fala dele não vai absolutamente Mas, Fernando, mudar do ponto de vista, assim, do ponto de vista conceitual, naturalmente, a Fernanda já tocou nesse assunto aqui também. Nós estamos num processo no Brasil, e claro, o Estado faz parte do Brasil, que ou nós temos a reforma já, ou o caos. O caos. O caos financeiro já temos. Sim. Daqui a pouco o caos social, porque não vai ter dinheiro para pagar os caras. Para pagar. Né? E aí? Eu acho que nós poderíamos ter avançado muito em 2019 se a Câmara Federal e o Congresso tivessem ajudado, né? Porque, na verdade, eles estão lá para atrapalhar. Foi aprovada a Previdência, mas com tantos cortes que diminuiu em muito a economia que deveria ser feita, né? E a gente percebe neles uma vontade de atrapalhar, né? Porque eles não foram... Bolsonaro não deu ministério para ninguém, não deu para partido nenhum. Eles querem inviabilizar o governo, Querem. mas ao inviabilizar o governo com essas medidas, com essas posições, eles acabam prejudicando quem? O país, né? O país, as pessoas, mas É sempre os mesmos que É pagam sempre a as conta. mesmas coisas, né? Claro. A população é que não percebe, às vezes a maior parte da população não percebe que o que eles fazem não é benefício, é contra o país. É exatamente contra o país. Essas reformas são absolutamente necessárias. Fernanda, eu aproveitar que a Fernanda é cientista política. E, Fernanda, nós tivemos no Congresso Nacional, uma boa renovação, acho que chegou quase 50%, né? Não é isso? Isso adiantou... Não foi uma renovação de verdade. Isso que eu quero dizer. Do ponto de vista de novos políticos, sim, mas do ponto de vista da prática política. Tu observa que houve uma mudança? Tanto é que o Centrão é a maior Continua, parte, né? o maior bolo. Né? E eu gosto de dizer que assim, a diferença é que a esquerda tem uma ideologia, a direita tem uma ideologia. A ideologia do Centrão é fisiologismo. Não é ideologia, é fisiologia. É o fisiologismo, é só cargo, troca, emenda, poder. Então eles são movidos a isso. Nesse ponto, o que a gente viu foi a sucessão de nomes. Por exemplo, muitos dos que entraram como renovação, na verdade, vêm seguindo a mesma cartilha dos seus antecessores. Por exemplo, o Renan e Calheiros dos e seus o cara partidos. do Senado, lá, o presidente do Senado. Eu acho que Continua não mudou a mesma nada. Se o Renan coisa. Calheiros estivesse lá, continuaria a mesma coisa. E foi uma surpresa do mal para todo mundo, o Alcolumbre, né? Foi. Todo mundo tinha expectativa de que ele fosse ser diferente, mas eu tive uma conversa algum tempo atrás com o senador Lazier Martins, e ele me disse que nos primeiros 2 anos de mandato dele como senador, ele quase não conseguiu fazer nada, porque a mesa diretiva era a mesma da época do Renan Calheiros. Ou seja, quem manda, quem controla as pautas da casa, o que vai ser votado, em que ordem vai ser votado, o que vai ser encaminhado, são os mesmos. Os mesmos. Aí é muito difícil tu conseguir furar o cerco, né? E efetivamente fazer alguma coisa. A renovação, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser votar em pessoas que defendam ideias novas, que defendam uma nova política. É uma renovação de ideias e de postura, da classe política, né? postura. Aliás, De isso postura. começa, né, o Fernando e Fernanda? Isso começa conosco, né? Na medida que nós temos a liberdade de escolher quem colocar na Câmara de Vereadores da cidade, na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara do Senado Federal. Sem dúvida. Só esclarecendo Começa aí. nossos acompanhantes aqui, as gratificações aos servidores foram votadas hoje. Tá. O abono família, licença para mandato classista, os adicionais todos e a parte da Previdência que diz respeito à carreira de magistério. E a posição do PDT hoje? Não é de surpreender, né? Não é de surpreender. E o PT ficou lá esbravejando sozinho e parece que o Rodrigo Marrone, nesses dias de debate, ainda foi para a tribuna com uma máscara, né? Tiveram que pedir para ele retirar, teve tentativa de conflito. E só não foi mais difícil para ser aprovado porque a Assembleia distribuiu senhas para preenchimento das arquibancadas, das galerias, e ficaram furiosos os servidores que estavam ali fora, né? Que não conseguiram entrar todos que gostariam, mas que a intenção era impedir a votação de sair, né? Tem uns que vão lá para fazer baderna. Tu lembra muito bem que deputadas, né, federais, foram depois federais e tal, subiram na mesa
da Assembleia Legislativa. Quase fizeram aquilo na cima da mesa da Assembleia Legislativa, com a maior naturalidade, e não acontece nada. Quer dizer, esse é o nível de certas pessoas que, ao invés de serem contra ideias, debater ideias, né, mesmo que coloque sua ideologia, estava debater e não fazer a baderna que fizeram. E fica por isso mesmo, o cara tem as caras de pau de achar que aquilo é normal, que tem que fazer. E nós somos uma sociedade muito permissiva também. Muito permissiva. Os conselhos de ética dessas casas não funcionam, Não funciona. Não são os colegas, né? São de proteção, né? Sentido corporativo. Eu vejo quando começa lá em cima, né? Quem escolhe o ministro do STF é o Senado. Esse ministro do STF é quem só ele pode julgar o senador. Então, é óbvio que tem ali um conluio, né? Eu te elejo como ministro e depois tu me protege quando os processos chegarem no STF. E não se vê uma possibilidade de mudança nisso, né? Enfim, temos um STF hoje completamente comprometido, né? Não é uma... Mas mais ou menos é a mesma prática que a gente vê no Tribunal de Contas do Estado. Sim. Quem indica, quem nomeia é o governador. Exato. Né? Aí eu desafio as pessoas que estão assistindo o programa a fazerem uma pesquisa e verem de que partido é cada um dos responsáveis dentro do Tribunal de Contas, que assumiu a relatoria das contas dos governadores. Vamos ver se PMDB não julgou PMDB, se PSDB não julgou PSDB. Aposto com vocês que mais de 80% das vezes a pessoa que foi indicada pelo partido é quem julgou as contas do governo. Eu sempre defendi Sem moral, entendeu? Eu sempre defendi o seguinte, aqui, eu acho um vício de origem, por exemplo. Tu pega a relação que saiu nos jornais hoje, desses deputados que ganharam 700 mil, 400 mil, 500 mil, tudo ex-deputados. Todos. Eu acho que o único que não é o César Miola. Desculpa, eu acho que tinha que ter uma regra, não pode ser político. Porque, Exato. sabe por quê? O Tribunal de Contas é responsável por auferir, eu fui auditor de economia, auferir as contas do agente político, agente público. Com seriedade, né? Ora, vê a relação. Né? Nem vou citar aqui, né? Porque é injusto citar um, só dois, mas todos os ex-deputados que não ganharam a eleição e como prêmio ganharam um cargo no Tribunal de Contas. Isso é uma vergonha. Enquanto esse país estiver com essa postura... Inclusive tem gente investigada, tem gente que estava sendo investigada antes de virar... Se era em qualquer país desenvolvido, o cara que está sendo investigado, ele se retira de vergonha na cara. Aqui não tem vergonha na cara esses deputados que estão lá no Tribunal de Contas do Estado ganhando milhões para não fazer absolutamente nada e proteger os governos a quem devem favor. Então, eu acho que enquanto não muda isso, e aí que tem essa ruptura institucional. Eu acho que o César Miola é o único que não é. Não, o César Miola é o único. E, aliás, é um excelente conselheiro. Que o resto, pelo amor de Deus. Verdade. Então começa por aí. Precisamos mudar muita coisa. É uma questão de moralidade. Isso aí, moralidade. É questão de ruptura institucional. Pô, assim não dá para continuar. Né? O país está assim. É só a gente caminhar pelos prédios públicos e ver a diferença que existe entre um prédio do Executivo, um do Legislativo e um do Judiciário. Vê uma escola com o Judiciário, por exemplo, uma escola pública. É claro ali, é claro, é evidente. E não tem o menor sentido se o orçamento vem todo do mesmo lugar, que essa distribuição seja tão desequilibrada. Tá? Eu não estou aqui atacando o judiciário, eu estou atacando o desequilíbrio que existe hoje num Estado falido entre os orçamentos dos três poderes. Né? Não adianta vir dizer, mas os poderes são independentes, mas os poderes podem continuar sendo independentes, mas o dinheiro vem todo do mesmo lugar. Depois é uma coisa, poder judiciário tinha que dar o exemplo. Porque justiça de judiciário, judiciário de justiça, tinha que fazer justiça. E o que ele faz, ou que ele, de certa maneira, aceita que seja assim, é uma grande injustiça com aqueles que são mais pobres, né, que não têm assistência, que precisam do mínimo recurso que recebem do Estado e ganham, como a Fernanda falou, ganham prestações, um salário que é medíocre diante da ostentação que o judiciário, não é só o judiciário, né? O Ministério Público, o Tribunal de Contas... Tem gente que não ganha o valor do auxílio moradia deles. E provavelmente toda a judicialização do país. É a grande maioria, a esmagadora maioria, né? Bom, vamos fazer um rápido intervalo aqui, no nosso Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. Nós estamos aqui na RDC TV, canais 524 e 24 da Claro Net TV,
Participe também, tem uma grande participação de telespectadores através das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. 22 horas, 46 minutos, um rápido intervalo. Cruzando as Conversas volta já com mais atrações para vocês. Até já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cruzando as Conversas desta quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, falando sobre as reformas administrativas do governo Eduardo Leite, que estão na Assembleia Legislativa. Lembrando que o Cruzando as Conversas é aqui da RDC TV, canais 524 e 24 da Claronet TV. Participe também, a grande participação, né, Fernanda? Tem uma audiência muito grande, o pessoal interage muito com o Cruzando as Conversas, né? Muito bom. Participe também das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E, claro, a Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Fernanda, há partidos que, quando estão no governo, gostam de resolver o problema dos militantes. O Eduardo Leite agora tem o desafio de resolver o problema dos militares. Vai mexer na Previdência, né? Um dos projetos que está em votação na casa. Eu acho que é o projeto que ele vai ter mais dificuldade em aprovar. A gente tem que destacar aqui que se esses projetos não passarem até sexta-feira em regime de urgência, na outra semana eles voltam a tramitar no regime normal da casa. Aí sabe-se lá quando vão ser votados. Né? Os militares estão muito bem articulados para não deixar isso passar, pelo menos não da forma como o governador gostaria. Né? Aqui a gente tem aqui a PLC 504 e a PLC 506, que fala do Estatuto dos Militares também, além da Previdência. Depois ele tem que mexer no Instituto Geral de Perícias, né? Que é a PLC 508, que também não foi votada. E tem outras propostas, por exemplo, a gente sabe que o Estado deve para muitos municípios, né? E não tem como pagar, vira tudo precatório na mão do Estado. Então, um desses projetos é que o Estado possa pagar o que deve aos municípios através de bens imóveis que o Estado tem, né? Então, terreno, um imóvel, alguma coisa assim. E esse projeto está sendo muito bem-vindo. Eu acho que esse projeto passa sem nenhum problema. Pela verdade é o seguinte, né, Fernanda? Eu acho que é bem mais fácil o município, que para receber do Estado, imagina, precatório, de repente ele vai receber. Agora, um imóvel, daqui a pouco o município... Devia valer para quem está credor do Estado em precatório também. Essas vovozinhas, os vovozinhos que têm precatório para receber, o Estado deveria poder pagar eles em terrenos, em imóveis, né? Ou em isenção absoluta de imposto de renda para as próximas gerações das famílias. Desimobiliza o Estado. Deve. Desimobiliza o Estado, que inclusive sobre esse mobilizado paga tributos, né? Deixa de receber, deixa de pagar, ou seja, aumenta o caixa. Exatamente. Um dos governos aqui foi no governo da IEDA, um trabalho com o Fernando Schiller, ele me pediu para olhar essa questão dos terrenos, ele queria fazer E eu fui no departamento de obras lá, eles têm uma listagem que deve chegar a 11 mil imóveis. Na época, não sei hoje como é que está, mas na época a imensa maioria deles não era regular. Ou tinha invasão, ou não tinha escritura, ou não tinha isso, ou não tinha aquilo, uma coisa incrível. O Estado não sabia exatamente onde é que eles estavam. Não sei se isso melhorou, tomara tenha melhorado, porque era uma quantidade de imóveis gigante e que poderia realmente fazer uma diferença. Eu me lembro dessa época e um dos projetos, das poucas ideias que eu me lembro que veio a público, que o vice-governador Paulo Afonso sugeriu à então governadora Ieda, era a criação de um fundo imobiliário com todos esses bens do Estado que estavam ali jogados. Muitas vezes o Estado tem um imóvel no município, mas acaba não usando, aluga um outro. Então ele tinha essa ideia que, por óbvios motivos, não foi levada adiante. Aliás, acho que nunca mais ninguém pensou nisso. Aliás, eu estou lendo um livro do Donald Trump. O governo federal está pensando em fazer. O Donald Trump, para quem não, o presidente americano, o pai dele, o Fred Trump, era um construtor também, como ele.
no Queens e no Brooklyn. E ele fazia, o pai do Trump fazia obras para pessoas de baixa renda, tipo assim, Minha Casa Minha Vida. Minha Vida lá em Nova York, no Queens e no Brooklyn. E o Trump, 14 anos, ele conta essa história Ele foi visitar o pai dele, eu quero ver as obras, eu quero um dia ser construtor como o senhor, meu pai. Ele, não, vai ver e tal. Ele ia lá ver. E aí, passava o dia lá e pedia dinheiro para o Trump para comer, fazer lanche e tal. Não, tu vai, te arranja. E aí, ele pegou um amigo dele e começou a juntar garrafa vazia. Ele juntava na rua, ele conta essa história, para ter um dinheirinho e tal, porque... Aí ele depois contando assim, ainda bem que meu pai fez isso comigo, que me despertou o lado que eu sou hoje. Então ele fazia negócio, aqueles imóveis que eram da prefeitura de Nova York, ele sabia, ele detectou onde é que ficavam, e tinha um que ficava onde é o Trump hoje, o Trump Tower, né? Que é ao lado da RIT, ali, das lojas famosas que tinham ali, e ele disse, esse terreno vai ser meu. Aí ele fez negociação exatamente com isso. O Estado, da Prefeitura de Nova York, permitiu que ele construísse, e hoje é o edifício de maior destaque em Nova York. Essa é uma moeda bastante pesada se o governo tiver esses imóveis na mão, realmente tiver com eles. Com certeza, A Prefeitura também tem de Porto Alegre, né? Também tem imóveis que ela poderia... transformar em... Agora é inimaginável, né? Uma empresa privada, né, Fernanda? Não saber que imóvel tem, propriedade que tem. O problema é a falta de gestão, não isso é? Isso aí. Aí, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente olha para trás e diz assim, o que os governos passados fizeram que não colocaram ordem na casa, né? E vai ser bom a gente ver, porque nessa gestão do Bolsonaro, a Secretaria... O Ministério da Economia do Paulo Guedes, através de suas subsecretarias, uma delas está nas mãos de um porto-alegrense, do Paulo Webel, que está tocando divinamente, né? Implantando o governo digital, que é a questão de acabar com o papel, modernizando, né? O governo. Modernizando, dinamizando os tratos, né? Entre o público e o privado também. Então, assim, se isso vier de lá para cá, como a gente tem visto que várias das boas iniciativas, alguns municípios gaúchos já estão tentando implantar, através de políticos que têm visão, né? Que a gente vê isso acontecer, parece que Porto Alegre vai na contramão de tudo isso. Com tantos bons exemplos de como atrair novos negócios, a gente agora quer cobrar pedágio para quem entra em Porto Alegre com placa de outra cidade, né? E 0,28 por quilômetro rodado de cada aplicativo. Ou seja, assim, ó, você que está pensando em botar um negócio em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não venha. Isso aí. Não venha. Esse é o recado que o prefeito, também do PSDB, né, a dupla sanha arrecadatória, que parece que querem acabar com o estado do Rio Grande do Sul. Desculpa pelas palavras duras, mas é isso que tem que ser dito. Esse projeto é inimaginável. Esse projeto vai ser votado até sexta-feira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né? As pessoas deviam ir lá em massa pressionar os seus vereadores para votarem contra isso. Vocês imaginem todas aquelas pessoas que trabalham em Porto Alegre e moram em Alvorada, Canoas, Viamão, porque é caro morar em Porto Alegre, né? Então elas usam essas cidades para morar e trabalham em Porto Alegre, pagando R$ 4,90 cada vez que entram na cidade. O que vão fazer? A Grampal já se manifestou contrária a esse projeto, porque não houve debate nenhum com os municípios que fazem parte da Grande Porto Alegre. Mais uma vez, o prefeito Marquesan mostrou que não tem diálogo com ele. Não há diálogo. Eu não faço diferença nenhuma entre o PSDB e o PT. Acho que também o PSDB é questão de lustro. O PSDB é mais lustroso, como o Fernando Henrique, é o símbolo disso aí. Agora, a ideia toda é terra arrasada. É exatamente. Não dá para entender. E vem fazer reforma administrativa só em cima de determinadas carreiras, né? Enquanto isso, no outro lado, expulsam os investimentos do Estado, expulsam os novos negócios, as novas empresas que poderiam vir, mandam embora as que estão aqui, com um recado muito claro: o Rio Grande do Sul não dá para vir investir, Porto Alegre não dá para vir investir. Então, assim, é inimaginável. A gente fica pensando assim, será que o prefeito é um homem inteligente? Onde está a ponderação por trás de uma decisão dessas? E aqui, ó, o representante da Clame aqui na nossa frente, a Associação da Classe Média, que lutou durante tantos anos ferrenhamente contra o aumento de impostos, sabe do que eu estou falando. Aumento de impostos é expulsão de emprego, renda e empreendedorismo. Tu sabe que tinha eu citei aqui ontem no programa, mas essas coisas vêm assim e a gente tem que ilustrar. O Joseph Schumpeter foi um grande economista do século passado, e ele dizia o seguinte: ele tem um livro chamado Socialismo, Capitalismo e Democracia. Nesse livro, ele dizia assim, olha só, ele chegou a dizer o seguinte, que ele jamais admitiria
que um Estado ousasse cobrar mais de 5% de tributo sobre a renda nacional. 5%. Nós estamos aqui no Brasil com mais de 30%. Né? Em alguns dados, a Fundação Getúlio Vargas é 32%, o IBGE é 35%. E a coisa significativa de mais de 40%, 50% de imposto. Quer dizer, aí é complicado mesmo. Nós não tivesse havido uma alteração que foi também feita no governo Lula, da forma de calcular a carga tributária, nós estaríamos passando muito de 40% hoje. Sim. Eles fizeram uma alteração... Uma maquiagemzinha básica. Até, não sei se era para ser ou não era para ser, mas, enfim, hoje nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, muito mais de 40%. E é o que as pessoas não percebem, né? A maioria da população não consegue entender que ela paga esse tributo. A paulada do IPTU agora vem com essa história do pedágio urbano, mas para destruir com os aplicativos, que muitas pessoas tiveram nos aplicativos, é a única forma de conseguir geração de renda num período em que estava todo mundo desempregado. Os caras expulsam empresas, desestimulam a que estão aqui, geram desemprego. Aí quando vem alguém para, pelo menos, captar um pouco dessa pessoa, dessa massa de pessoas desempregadas e oferecer para eles uma oportunidade, vem o prefeito e taca nele. Vai onerar. Aí então, é complicado mesmo. Parece que a lógica é tão torta que a impressão que dá é que ele quer que aumente o preço dos aplicativos para que as pessoas voltem a andar de ônibus. Eu acho que é isso. Quando o ônibus é um meio de transporte ultrapassado. É verdade. A mobilidade urbana, ela precisa de soluções, sim, mas não é com toda a população subvencionando uma passagem num preço irreal, que não tem mais como ser daquele valor. Tem que ser debatido isso. Então, abra o debate para toda a população debater e não venha com imposição de projeto sendo votado em regime de urgência, né? E tem gente que faz a comparação com Londres, que cobra pedágio dos carros que vão ao centro e tal. Mas aí você compara alhos com bugalhos, porque Londres tem um sistema de metrô, sistema público de transporte. Que funciona perfeitamente. Minha filha morou lá e disse, pai, eu nunca precisei usar carro aqui. Não dá para comparar. Nunca precisei usar o carro, podia ir para qualquer lugar aqui, vou para o aeroporto, vou qualquer lugar de metrô, mas e é perto de casa, tem estações de tudo que é lugar. Então, fazer esse tipo de comparação é absolutamente... Nós não temos aqui nenhuma previsão de que um dia teremos um metrô. Na verdade, isso não é nenhuma taxa nem imposto, isso é uma expropriação. Expropriação de renda das pessoas que já ganham pouco. Já ganham um pouco, né? É tirar dinheiro daquele negócio que está dando certo. Está deixando as pessoas sobreviver. Eu tenho colegas arquitetos, engenheiros, que passaram... E muitos advogados muito hoje. Muito grande, e que tiveram que pegar o carrinho e fazer de noite Uber e olha... Exato, muita gente passou por isso. Sorte que tinha para poder ainda ter uma renda, né? E gente que quer estudar, quer melhorar de vida, está dirigindo o aplicativo para poder complementar a renda, para poder conseguir melhorar de vida. Então, assim, é uma ideia estapafúrdia, né? E é um desrespeito. A impressão que dá é que em ano eleitoral essa proposta é extremamente eleitoreira, populista, tá? Não se sustenta e assim, para bonito ver, né? Se não passar, a culpa vai ser dos vereadores. O prefeito sai de bonitinho, que teve uma ideia para fazer o bem, ele quer tirar voto do PSOL e do PT, ele acha que alguém que votaria no PSOL e no PT vai votar no Marquesan por causa do preço da passagem de ônibus, mas nunca. Aliás, eu estive na Câmara de Vereadores, tomei um café da manhã com alguns vereadores, pela primeira vez, é um lugar legal de debate muito política ali no café. Sim. Né? Não passa, esse projeto dele não passa, o pessoal está pé da vida com ele. Todos, vários vereadores do PT, PSOL, PP, PSDB, até partido dele. Quer dizer, não tem como passar. É uma transferência de renda de quem tem menos para quem tem mais. Ele devia, sim, flexibilizar os tais dos itens das licitações do ônibus. Porque tem tanta coisa, não sei se vocês já viram, se vocês pegarem o projeto de licitação, são tantas exigências que as empresas não comparecem. E quando comparecem, dizem, não, eu não tenho como cobrar uma passagem menor do que isso, porque vocês querem. Não posso tirar um ônibus, mesmo que caia, mesmo que eu tenha que transportar um ônibus vazio pela cidade inteira, eu não posso tirar um carro da frota, tá? Então, é uma série de... engessaram de tal forma a licitação, que agora a solução milagrosa do prefeito é fazer com que todos nós paguemos para manter o ônibus funcionando. Tu que é cientista político, eu quero que tu explique uma coisa, Fernanda. Nós estamos no ano político, quer dizer, o Marquesan manda esse projeto e, como tu disseste, esse está furdo. Eleitoreiro total. Mas eleitoreiro, se ele vai punir a população
ele não seria prejudicado? É que ele está tentando conseguir um voto que não vota nele hoje. Tá? Ele quer o voto da do esquerda. estudante universitário. Da esquerda. Da esquerda, com um discurso populista, de fácil aceitação, né, por uma parte grande da população que ainda usa o ônibus, né, para fazer os mesmos de sempre pagarem. Mais uma vez. É que, infelizmente, a gente tem uma grande parte do eleitorado brasileiro que não consegue entender que não existe almoço grátis. Que se eu estou pagando R$1 pela passagem, é porque esses outros R$3 do preço da passagem, a prefeitura e o governo estão tirando de mim de outra forma. Seja no meu leite, que eu pago mais caro, seja em qualquer outro serviço. Ou seja, aparentemente eu estou tendo um benefício, mas eu estou sendo ali, expropriado em várias outras coisas. Só que, infelizmente, a gente não tem educação econômica e financeira nas escolas como deveria ser, e a maioria das pessoas não consegue associar uma coisa com a outra. E é em cima desse eleitorado que o Marquesan quer fazer voto. É uma pena, infelizmente. Mas ele não vai ganhar voto, porque essas pessoas votam na esquerda. Aí você ouve a gente da Clame que trabalhou muito com essa questão tributária. Nós estamos desde 2005 vendendo gasolina, né? E as pessoas até hoje não entenderam que o preço da gasolina não é da Petrobras. Petrobras vende a gasolina a R$2. E nem do posto. E nem do posto. Que quem transforma esses R$2 da gasolina lá na distribuição em R$ 4,80 é governo, é imposto. E não o governo federal. O governo federal foi tirando, tem migalha hoje lá. É o governo estadual, normalmente. E aí você vê a diferença para Santa Catarina, que um imposto que lá é 18, aqui é 30, ele consegue... E aí os caras ficam bravos que o pessoal sai daqui para emplacar carro em Santa Catarina. Quer dizer, a vantagem é muito grande, né? Não tem como. O IPVA é mais barato lá, tudo é mais barato. E... As locadoras de veículo, vai pegar um carro, é tudo placa de Belo Horizonte. Né? Isso. Nunca encontra uma placa daqui. Não. Algum motivo há. Porque a economia se autorregula. E não adianta criar leis absurdas. O que vai acontecer? As pessoas vão dar um jeito de não vir mais de carro para Porto Alegre, vão vir mais de trem, aí vai superlotar o trem, né? Outras soluções vão ser encontradas. Mas, com certeza, quem ainda não abriu o seu negócio em Porto Alegre vai pensar 2 vezes antes de vir para uma cidade onde o prefeito tem ideias estapafúrdias como essa. Tá? E nos deixa numa situação. Por exemplo, eu não voto em esquerda. Aí, tu diz assim, eu poderia votar no Marquesan nessa eleição, porque talvez ele seja a única opção no campo não de esquerda. Mas me faz uma proposta dessas que não tem nenhuma diferença de nenhum comunista fazer. Aí nos deixa sem opção. Sem opção. Agora, então... Fernanda, eu acho que tu é cientista política, eu acho que também isso passa, por exemplo, assim, debates eleitorais. Eu acho que é muito mal feito o debate eleitoral. Primeiro, tem muita gente, não se permite fazer entre 2 candidatos, tá? Entre 2, 3 candidatos, não. É muita gente, dispersa, fica um debate vazio, né? Marginal, não toca nas questões centrais. Por exemplo, o atual governador, quando foi candidato, que promessas ele fez? Mentiu. Que ia pagar o salário em dia. E disse que a questão da administração do Estado, da solução dos problemas do Estado, era a questão de levantar a bunda da cadeira. E era só fluxo de caixa. Era só fluxo de caixa. Quer dizer, olha que ele mentiu e ele sabia que não era. Candidato Pinóquio, né? Então é o seguinte, então nós temos que ter o discernimento, tu falaste de discernimento financeiro que não existe, mas político muito mais. Muito. Quer dizer, esses caras vão e mentem pra gente e a gente tem que acreditar. Mas é que faz parte, porque quem não entende de economia, o cidadão está ali falando uma proposta qualquer que soa linda aos ouvidos. Se eu não entendo de economia, eu vou achar que ele está falando a verdade. Se eu entendo de economia, eu vou olhar para aquilo e vou dizer assim, não tem como fazer isso, ele está mentindo. A maior parte da população, inclusive eu li vários artigos escritos por pessoas que a gente conhece, né, Fernando? Sim. Dizendo que, infelizmente, parece que o eleitor gaúcho gosta de ser enganado. É verdade. Vota em mentiroso, né? Infelizmente, porque a gente tinha outras opções, né? Meu candidato, por exemplo, foi o Matheus Bandeira, não escondo isso de ninguém, né? Que, aliás, apontou várias das mentiras de campanha durante esse período. Envolvendo o Banrisul, envolvendo a questão de não aprovar os projetos e depois apresentar, de criticar o Sartori e depois fazer igual. Uma série de questões, né? E a gente sabe aí que o Eduardo Leite ainda quer se projetar a ser candidato presidenciável, né? Mais de uma vez eu ouvi ele falar que ele gostaria de ser... Tenho amigos no magistério no interior e quando eu encontro com eles, quase mensalmente, né, eles continuam me fazendo a mesma pergunta, né? E aí o governador
E a resposta que eu disse, bom, primeiro eu não votei nele, não era o meu candidato. Né? O Matheus Bandeira foi meu candidato também no primeiro turno, depois eu votei no Sartori. E ele disse, e vocês votaram no Leite? Votamos. Mas então, o problema é de vocês, não perguntem para mim. Vocês acreditaram que era verdade? Mas o vocês acharam que ele ia ter dinheiro para pagar? Vocês não sabem fazer conta? Vocês são professores, façam conta. Vocês têm que ensinar. Se vocês estão ensinando os alunos do jeito que vocês acreditam que é as finanças, pobre dessas crianças. É como vocês tocaram aqui no assunto, como o Lula disse, né, que tirou milhões da pobreza, quer dizer, ele fácil, mudando ele o índice aumentou do IBGE, milhões, né? a pobreza, aumentou a pobreza, na verdade, né? Como o cara é da classe média, não, o cara é pobre, continua pobre, quer dizer, tu faz uma maquiação e uma manipulação de dados, né, do IBGE, que tem uma estrutura. Eu não sei como é que o pessoal do IBGE aceita isso, porque aqui, um grande abraço ao pessoal que eu trabalhei muito com os técnicos do IBGE, a função de estatístico também. O pessoal do IBGE é muito sério, são profissionais dedicados. Com certeza. E, claro, o grande problema não são eles, é que vem aquela orientação do governo, dos governos, que querem usar esses institutos sérios, de gente competente, como tem o IBGE, para fins da sua, digamos assim, o seu mentor político, né? Ser o mentor político das coisas. Inclusive, há um rumor, né? Não posso dizer assim que eu tenho pessoas próximas que já tiveram lá no IBGE, há um rumor de que a Dilma só não fez pesquisa larga e abrangente no seu último mandato, ali antes dela sofrer o impeachment, porque os dados que seriam revelados não seriam bons para o governo. Tá? E eu acredito nisso, apesar de saber que uma pesquisa nacional é algo caríssimo, leva muito tempo para ser feito. A gente está precisando urgentemente de uma nova pesquisa, porque faz tempo que não há uma radiografia decente feita da situação do Brasil. Perfeito. Olha, vamos fazer um rápido último intervalo aqui do nosso Cruzando as Conversas desta quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, recebendo aqui a Fernanda Bart e o Fernando Bertual, presidente da Aclame, a Fernanda, jornalista e cientista política, debatendo essas questões aí que envolvem a todos nós, claro, os governos estadual, federal, municipal, e principalmente essas reformas aí que estão na Assembleia para serem votadas. Vou fazer um rápido intervalo, voltamos aqui com o nosso Cruzando as Conversas depois deste intervalo. Até já. (23h13), estamos de volta aqui com o nosso Cruzando as Conversas desta quarta-feira, 29 de janeiro, pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Participe também aqui do programa nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e também do Corpo de Bombeiros, né, defendendo quem protege você. E da Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Fernanda Bart e Fernando Bertol conosco aqui. Fernanda, tu falaste agora há pouco sobre essa questão de que essas decisões do prefeito estapafúrdias, como tu bem colocaste, elas acabam também moldando uma série de estruturas que não atraem capital para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul, de modo geral. Eu estive lendo na semana passada a última publicação do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE, e eles apontaram que, dado de 2018, que circulam no mundo hoje, Fernando, 37,8 trilhões de reais em busca de quê? Investimentos. De novos investimentos. Está sobrando dinheiro. Dinheiro, isso aí, o PIB do Brasil é 6,5 trilhões, digamos. É quase 6 vezes mais o PIB do Brasil em investimentos que andam por aí tentando um porto seguro. E nós estamos aí afugentando esse pessoal. Exatamente. Mandando embora. Eu vou, inclusive, ler aqui que eu trouxe a declaração do Eduardo Plastina, do Cindy Lojas Porto Alegre, né, em relação àquela lista enorme que eu mostrei para vocês aqui antes, de mais de 360 itens, onde houve aumento de impostos e vai haver aumento de valor, sem ter passado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado. E ele diz o seguinte, que não é normal e nem comum a magnitude do aumento e a quantidade de itens que foram colocados nessa reforma, né, do leite que não passou por voto. E que o principal impacto é material de construção, alimentos e produtos eletrônicos, e que ele lastima que o consumidor irá preferir comprar fora do Estado. Ou seja, esse capital todo que está aí mundo afora, procurando um lugar para aportar e investir,
não vai vir para Porto Alegre. E essa prefeitura de Porto Alegre, junto com o governo do estado, na contramão da inteligência mundial de gestores capacitados, que buscam criar um ambiente propício para negócios. E a gente sabe que ambiente propício para negócios passa por segurança pública, infraestrutura e condições para que novos negócios venham. Eles estão dando um recado, não venham para o Rio Grande do Sul, não venham para Porto Alegre. E justamente no é uma momento vergonha que isso. o governo federal cria o projeto de liberdade econômica, que adianta isso? Não adianta exatamente, é uma sanha, como eu disse aqui antes, é uma sanha arrecadatória, tucana. Tá? Infelizmente, a gente tem a dobradinha aqui no Rio Grande do Sul. Espero que baixe uma luz na cabeça do prefeito e que ele se dê conta de que isso só vai afastar mais investimentos do Estado. E, ao mesmo tempo, ele está dando um recado para todas as empresas inovadoras, como a Uber, por exemplo. Né? Não venham para cá que nós vamos dar um jeito de taxar vocês. Vamos sair daqui, de alguma forma, nós vamos conseguir taxar vocês. A Yellow e a Green já foram embora 2 semanas atrás. É verdade. Os patinete, aquela outra bicicleta amarela, porque era inviável fazer qualquer coisa aqui. Né? Aí, nossos políticos, a Câmara de Vereadores, já estava querendo criar um monte de regras absurdas que iam inviabilizar o negócio. Eu não sei o que é mais fácil, luz, como tu quer aí, na cabeça do Marquesan, ou luz na cabeça do eleitorado. Tem que ter nos dois, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem até outubro com o mesmo prefeito. Podendo ter ideias estapafúrdias. E Porto Alegre, em termos de projetos, arquitetura e para a construção civil, ele é um desastre. As empresas que já construíram aqui, de fora, foram embora e não voltam nunca mais. Lastimável. Lastimável, elas não têm condições. Você chega aqui e você tem 1 ano, 2, 3 anos para aprovar um projeto de construção. Então, essas empresas que em São Paulo têm uma legislação que até eu fiquei surpresa, né? Em São Paulo pode demorar mais tempo para aprovar um projeto construtivo. Porém, tem uma lei que diz o seguinte: se em 60 dias a prefeitura não te der resposta, você, por tua conta e risco, é óbvio, né, sabendo o que está fazendo, está autorizado a começar a construir. Aqui, mas a lei da liberdade econômica não fez também, isso mas também? Isso São Paulo anteriormente já tinha isso. Né? Então, você pode até, a prefeitura, demorar quanto tempo que quiser, mas você está construindo, você está gerando agora, emprego. Isto aí... Ó, é que tem o princípio da caducidade na lei da liberdade econômica agora. Fernanda, isso aí, nós somos jornalistas, isso aí vem o seguinte, nós sabemos a mídia que nós temos aqui, que é o reflexo da mídia nacional, tá? Você sabe que o grupo de comunicação que eu me refiro. Então, sabe o que esse grupo de má fé, que age de má fé, né? A rede dos socialistas babacas, aqui você sabe o que é, a rede dos socialistas babacas, RBS, o que eles fazem? Essa coisa que tu falasse aí, enquanto não sair a liberação da prefeitura, o empresário pode tocar a obra, isso aí não é autolicenciamento, não é. Isso aí é porque a prefeitura não está dizendo, não, pode fazer, não. Tu vai começar a obra sob a vigilância, sob as regras que a prefeitura vai estabelecer. Ou seja, então eles taxaram isso de autolicenciamento como se o cara fosse fazer o que quisesse. Isso é uma mentira, essa mídia vergonhosa, que é 0 hora, que a RBS faz, isso é uma vergonha para nós aqui no Estado. Trabalhei lá e me envergonho de ter trabalhado nessa rede de televisão e de jornais aqui, chamada RBS e 0 hora. E esses caras só fazem mal para a sociedade. Desinformantes. Desinformam e são de má fé. E usam de má fé. Jornalistas que não têm o mínimo compromisso e tudo alinhado com o lado esquerdo. Só isso. Como se é 0 hora, como a RBS, e não fosse uma empresa capitalista, que, aliás, está devendo muito também. Tem muita coisa a explicar para a população. Nós temos muito a avançar no Rio Grande do Sul, em muitas áreas, e a Prefeitura de Porto Alegre, eu até acho que a gente tem que ser honesto também e dizer que o prefeito fez algumas coisas interessantes, né? Ele mexeu na folha dos funcionários, ele mexeu nesses benefícios. Que nem tudo é o caso, né? Nem tudo é o caso. Nem tudo é o caso. A orla do Guaíba, ele concluiu, aqui estava em uso, e já tem mais 2. A questão da iluminação pública é extremamente importante, é um projeto muito bem, que vai transformar realmente Porto Alegre nessa questão, mas tem outras coisas que a gente não evolui. Porto Alegre ainda aprova projetos de arquitetura, de construção, no papel.
você tem 250 mil arquivos de projetos no papel. Quando você precisa, qualquer coisa desse... É um inferno isso aqui em Porto Alegre. E as pessoas vêm de fora. Eu, recentemente, fui consultado por uma empresa de São Paulo que queria saber de um imóvel existente em Porto Alegre, né? Queria que eu fizesse um laudo para saber o que ela podia transformar. E eu disse, olha, eu posso fazer o laudo, mas então eu preciso do laudo em 10 dias. Eu disse, sinto muito. Em 10 dias, provavelmente eu vou levar 60 para pôr as mãos no processo. Que absurdo isso! 60 dias! Para pôr as mãos no processo, para olhar ele, para depois poder te fazer um laudo. Isso não é justificativa. A empresa desapareceu, né? É que parece piada, né? Não parece ser uma coisa Deveria séria. ser uma piada, mas não é. Infelizmente, esta é a situação de Porto Alegre. Fernanda, nós estamos no ano eleitoral, nós estamos já nos encaminhando para o final do programa. Até que ponto esse ano eleitoral está influenciando, digamos, o Marquesan na Prefeitura de Porto Alegre, essas medidas todas? Tu acha que isso influi decisivamente nas ações do prefeito? Eu acho que essa do ônibus é 100% eleitoreira. Ele devia cumprir com a promessa de campanha dele, privatizar a Carris, que é o que estava todo mundo esperando que ele fizesse. Porque aí ele ia manter o eleitorado que o colocou lá. Agora, virar as costas para o eleitorado que o colocou lá, para tentar conseguir conquistar um outro eleitorado que não vai votar nele, mesmo que ele zere a passagem de ônibus, é um erro político que eu acho que ele vai pagar muito caro. E, infelizmente, porque o Fernando tem toda a razão, a parte da prefeitura que lidou com parcerias público-privadas, com a modernização dessa parte da cidade, com a questão da orla, a licitação do trecho 2, a licitação do trecho 3, que a gente sabe que vai sair, tudo bonitinho, que vai ficar lindo, aquilo vai revolucionar Porto Alegre. Por um lado, 10. Pelo outro lado, 0. E aí não adianta, porque perde o que teve de progresso com medidas como o aumento de IPTU, e essa ideia estapafúrdia de pedágio urbano e taxação de quilômetro rodado ele nos faz aplicativos. de bom, ele neutraliza o que faz de mal. Outro dia eu li uma coisa muito engraçada nas redes sociais, aqui vai o recado claro para o prefeito Marquesan, e foi irônico. Quem escreveu disse assim, prefeito Marquesan consegue ser um gênio, ele consegue irritar a esquerda e a direita com ao mesmo tempo. Isso é terrível, isso é falta de inteligência política. Ele infelizmente, ele poderia ter feito uma administração... Eu tenho certeza que vai ter coisas lindas para mostrar na campanha. Sem dúvida. Mas tem coisas que a gente não vai esquecer. Aliás, mas eu acho que os últimos governos em Porto Alegre, incluindo do Marquesan, permitiram que a cidade, por exemplo, evoluísse. A Orla do Guaíba, vocês acham que ela seria feita se tivesse o PT, a esquerda, governando a cidade? Não. Lá o Pontal, lá perto do Barra Shopping. Pontal do Estaleiro, eles atrasaram 10 anos. Não, eles não querem fazer isso aí. Mas não foi só o PT que atrasou. O Fogaça inventou aquele plebiscito de última hora, sepultou o projeto. Mas qual é a origem do Fogaça? Qual é a origem do Fogaça? O Fogaça tem a sua origem lá também. Nem só de erros do PT, Porto Alegre se transformou nisso. O Fogaça tem a sua culpa também. Agora, a esquerda aqui, ela só levou Porto Alegre para trás. Se a gente fizer erros da esquerda, a gente acerta mais. É verdade, erro da esquerda acerta mais. Que nosso cais Mauá não saiu até hoje. É verdade. Está mais uma vez parado. Tu vai em qualquer capitalzinha lá do norte, nordeste, com todo respeito, a gente vai para lá porque é maravilhoso aquilo lá, qualquer capitalzinha lá é muito mais desenvolvido. Tem atrações turísticas que nós não temos aqui por causa dessa mentalidade toda, né? Não, o empresário... O cara pensa, o empresário vai ganhar dinheiro. Pô, o empresário vai gerar riqueza, vai gerar empregos. É assim que funciona. Não, vocês lembram da confusão que foi quando cortaram meia dúzia de árvores ali perto do gasômetro, né? Teve gente que se acorrentou em árvore, foi aquela confusão. Hoje, certamente, são os mesmos que estão lá andando de bicicleta. Sim, eu não estão tenho aproveitando dúvida o barzinho disso. lá, estão fazendo a sua... Mas Porto Alegre é assim, né? A Orla é maravilhosa. A gente não pode esquecer que o projeto da Orla começou antes, né? Sim, do governo do Fortunati Mello. Foi lá que começou. Foi. Ele saiu, inclusive, do papel e começou a obra ainda na gestão passada. O Marquesan fez muito bem de manter tudo, de terminar a tempo e de continuar. Se fosse um governo de esquerda, tinha feito mal e porcamente aquela primeira parte ali e tinha acabado com a ideia da segunda e da terceira. E quem passa na Redenção, que é ali pertinho da minha casa, vê a Redenção está passando por uma série de reformas que vai revitalizar o parque completamente.
É lindo o trabalho que a Prefeitura está fazendo na redenção. Mas, pelo amor de Deus, tira o regime de urgência e vai debater esse tema decentemente. Porto Alegre não aguenta mais essa penalização de ideia burra de política que só penaliza quem mora aqui na cidade e quem trabalha no entorno. Hoje a gente tem na prefeitura um secretário que faz a diferença. Acho que tem o Ramiro Rosário, um secretário extremamente atuante. O Rafão está fazendo um trabalho muito bom na segurança pública também. Muito bom, Mas muito bom. bom. Que aliás não adianta uma Rafão cidade. se elege vereador esse ano, hein? Não Acho que dessa adianta- vez ele entra sozinho. sem Não adianta precisar de nós ninguém. termos uma cidade com atrativos, materiais, belezas naturais sendo aproveitados se nós não tivermos segurança. Por exemplo, assim, a orla do Guaíba lá tem momentos que não dá para chegar ali perto. Ainda assim, nós precisamos aumentar mais, Rafão, a segurança já caminhasse muito bem, mas tem muita coisa para fazer. É que faz parte da ambiência essa que a gente estava falando antes, né? E o secretário que faz a diferença hoje, que está lá há menos de um ano, é o Germano Brem, no meio ambiente, na SMAN. Não é tranca-rua. Pelo amor de Deus, eu esses dias até brinquei com ele, assim, pô, secretário, não consigo lhe acompanhar, que toda semana o senhor me inventa uma coisa nova, boa. Não é uma coisa nova, coisa nova, boa. Que é uma ele coisa... está sempre com ideias, ele ouve as pessoas, ele é humilde, ele é uma pessoa do bem. Perfeito. Esse Tomara faz que o prefeito a diferença. Marquesa pare de abafar o trabalho bem feito dos seus secretários com ideias estapafúrdias. Tomara que ele ouça esses secretários, né? Pois então. Fernanda, muito obrigado pela tua presença aqui. Estamos Eu que chegando ao final do agradeço. programa, né? Fernando, muito obrigado também. Parabéns aí à Clame, que ela seja revitalizada. Ela está mais ou menos, né? Está sendo, inclusive, juvenilizada, né? Também está vendo jovens lá, que é importante, Os tem que ir para casa, Já fizeram né? o seu trabalho. Fiquem no conselho. Muito obrigado. A você, telespectador, Obrigado. muito obrigado pela audiência, pela fidelidade, muito obrigado pela audiência aqui no nosso Cruzando as Conversas e pela manifestação de todos vocês aí de Porto Alegre e do interior que nos brindaram hoje com as suas observações também. Uma boa noite, um bom descanso. O Cruzando as Conversas volta amanhã, aqui pela RDC TV. Até amanhã, boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.